Senhor sou. Meu nome é Aldemar Matias da Silva, 65 anos, sou casado, tenho 2 filhas, 3 netos, 2 meninas e um menino. Sou pernambucano, nasci em Pernambuco, em 1959, e vim para o Rio de Janeiro nos anos 60, junto com meu pai e a minha irmã. Fui para Caxias, saltamos na rodoviária Novo Rio, fui morar em Caxias, no bairro 25 de Agosto. Tinha uns parentes que moravam lá, fiquei lá uns 3 meses. E depois meu pai sai de lá, através de uns amigos que eles trabalhavam juntos e tal, e vão morar em Bangu, onde eu moro até hoje. Pausa para uma explicação. Este simpático e alegre senhor é o Senhor Soul, um dos resistentes do mundo do soul. Serdema. Eu não lembro desde quando o conheço, nem ele, mas afinidade musical são estas coisas que colorem a vida. Vamos seguindo! Cara, Bangu representa tudo para mim, assim. Eu sou banguense. Hoje de manhã eu estava na casa da minha filha com as minhas 2 netas, e eu estava mostrando para minha neta caçula, saiu uma série de camisas agora que é assim, cria de Bangu. E eu fiquei frustrado. Mostrei para minha neta mais nova, ela falou, eu quero uma. Aí fiquei conversando com a outra e tal, com a mais velha, daí um pouco ela vai no quarto, volta com a camisa de Bangu, que ela falou que eu dei para ela quando eu fui fazer a minha primeira turnê na Europa. Eu nem lembrava mais disso, e atrás está escrito o nome dela. Então, assim, eu quando chego em Bangu, é um choque de realidade, porque onde eu morava em Jaboatão, lá em Pernambuco. Jaboatão é um município grande, muito grande, que hoje é Jaboatão dos Guararapes. Jaboatão dos Guararapes agora incorporou Porto de Galinha. Jaboatão incorporou Porto de Galinha, então tudo é Jaboatão. Na minha época não. Mas um município que ainda tinha a questão da cana-de-açúcar, né? O plantio de cana-de-açúcar era muito pujante lá. O meu avô foi dono de fazenda de cana-de-açúcar lá em Jaboatão, e a minha tia contava que ele perdeu a fazenda da gente, do plantio, num jogo de carteado na sexta-feira à noite. E a família ficou pobre. Então, eu torcia pelo Náutico. Naquela época o Náutico era um time, né, que disputava, não vivia perdendo para o Sport tudo sempre. Então, eu torcia pelo Náutico através de um primo meu chamado Walter, que me levou uma vez para um jogo de futebol. Eu não sei jogar bola não, tá, gente? Ele me levou para um jogo de futebol, e era um jogo de futebol do Náutico. E quando a gente vem para Bangu, para o Rio de Janeiro, vamos morar em Bangu, depois de Caxias, eu vou morar num bairro onde tem um time de futebol vermelho e branco. Vermelho e branco. É claro que o Bangu já não era mais o time que tinha sido até pouco tempo atrás, mas já entrava em decadência, apesar de ser um time muito tradicional, e eu, claro, torci pelo Bangu. A música, ela é reflexo daquele tempo. Então, o que meu pai ouvia? Altamiro Carrilho, onde eu via a flauta maravilhosa, eu ficava maravilhado com a flauta do Altamiro Carrilho. Eu ouvia Nelson Gonçalves, Vermelho 27. Naquele primeiro momento ali, antes de vir para o Rio de Janeiro, do meu contato com a música, não tem invencionice. Eu não nasci ouvindo James Brown. Eu aprendi a gostar de música com a influência do meu pai a partir da música do tempo dele, que não era do meu tempo, era do tempo dele, mas que me deixou muito atento para aquilo.
Então, assim, meu contato é esse. A gente vem... mas o importante é que essa já é uma fase em que a rádio também começa a mudar. Então entra a música do meu tempo, não do tempo do meu pai. A música do tempo do meu pai começa a sair da rádio. Então eu começo a ir a baile, no cassino, todo domingo, começo a frequentar as domingueiras, e logo depois meu pai me dá uma vitrola sonata, que era o sonho de todo jovem. E ele me dá uma de presente vermelha e bege. Começa a comprar disco, compactos, que eram mais baratos e tal, e foi uma época assim que eu lembro que rapidamente eu comecei a frequentar os bailes. Então eu descubro que tem o 1º de agosto Social Clube, que tocava, a Soul Laser tocava música black, soul funk, James Brown, os clássicos ali, Demeters e tal. A primeira vez que eu escuto o Rufus Thomas do Wattstax é na Soul Laser. Escuto Tutti Frutti lá com eles também, que eu acho que é uma puta de uma pancada. A versão do Rufus Thomas é muito foda. E tinha uma equipe chamada Geração Black. Aliás, eu acho o nome mais fantástico que tem. Geração Black é assim, um nome muito forte. Equipe Black Ponta. Foi um momento muito legal, porque eu fui tocar na Black Ponta e foi uma escola, né? Foi um aprendizado. Botar a música para tocar no ponto, sem fone de ouvido, e tendo que colocar ela e trocar a chave, não é uma coisa tão simples. Não é uma coisa tão simples. E era assim que a gente fazia. A Black Ponta teve lá seu tempo de vida, lá no território. Depois o Marley se dedica mais à questão da escola e do trabalho, era muito barra pesada, e a gente encerra. Só para fazer justiça aqui à memória, a Black Ponta fez parte o Manel, o Cláudio Orelhinha, o Gilvan, o falecido Tunico. Eles faziam parte, e o Ribamar dançava muito. Ribamar. Essa galera foi uma galera que fez parte da Black Ponta. Aí eu passo a frequentar mais os bailes mesmo. Conheço uma pessoa que a gente começa a namorar, e que o tempo vai passando, aí eu vou pro quartel, e saio do quartel, e essa pessoa engravida, e temos uma família até hoje, e lá se vão quase 50 anos. Ok. E quando você pergunta assim de família, acho que meu pai é muito família. Meu pai é muito caseiro. Meu pai, tudo que ele puder fazer,
pela gente ele faz. Às vezes muito feliz, às vezes reclamando, mas assim, em todos os momentos ele tá presente. Em todos. Acho que não dá pra gente dizer assim um momento em que ele não esteve presente, porque quando ele não estava assim de corpo, acho que ele deixava sempre sempre deixou, né? Uma forma ali de mostrar que estava ali, que estava com a gente. Acho que sempre apoiando muito, direcionando, conversando. Acho que E eu acho que ele veio parar também numa família que é muito diferente da família de origem dele, né? Porque quando ele vem de Pernambuco para cá, vem só ele, o pai dele e a irmã. E é estranho a gente falar o pai dele, né? Se a gente chama meu avô de vô, mas é porque a gente não teve realmente contato. Mas teve tia Marluce, que foi a mãe dele, né? E criou ele. Mas de uma família pequena, né? Ele acabou ficando muito aqui pro lado da minha mãe. Então, realmente, aqui é a família dele, é uma família que é muito grande, que é muito acolhedora. E meu pai também é assim, acolhedor, com toda a rabugice, a pessoa chega, ele tá de cara feia, mas ele, do jeito dele, da forma dele, ele consegue e ele acolhe, né, tão bem. E é isso, ele é participativo, quando ele não pode, é por algum motivo que ou é de trabalho, ou é da política, né, ou é da música, mas a gente sempre tenta fazer com que os eventos, os encontros, que todo mundo possa estar envolvidos. Inclusive, ele já marcou um hambúrguer pro dia 3, e aí todo mundo tem que estar junto. Sim. Nesse meio tempo, a barra pesou. Meu pai morre, vou na casa do meu sogro. Eu acho que foi meio comum de uma galera daquela época. Dava sorte quando tinha um sogro que tinha uma casa que podia escorar por ali e tal. E eu vou trabalhar na fábrica Bangu. Eu saio da fábrica que eu vou para o escritório do Tião, em um outro momento. Eu começo também a enxergar um outro mundo. Eu trabalhar na Praça Tiradentes, num escritório. Tinha todo o tempo do mundo, porque eu era boy. Na hora do almoço saía para caminhar e conhecer a cidade. Conhecer a cidade é você andar na cidade sem ter compromisso de gastar dinheiro com porra nenhuma. Clube do Som. Um belo dia eu chamei a galera, vamos lá para casa ouvir música. A gente já estava em 1995, dá um pulo grande, porque entre tudo isso a gente vai para o quartel, sai do quartel e cuidar da vida, levou um tempo aí. Eu saio do quartel e vou varrer o chão da oficina mecânica da PUC. Não tinha profissão, não tinha formação, não tinha porra nenhuma. Os blacks ainda existem. Os blacks ainda resistem. A vida adulta mói sonhos. A lógica da utilidade espreme o tempo, afasta o aprendizado e nos empurra para a luta diária pela sobrevivência. Mas ainda tem quem sonha, ainda tem quem carrega no peito um coração jovem, coração que risca o próprio destino, passo a passo, à beira do abismo. Não teme cara feia, não foge do desafio. Vai, segue sua estrela, com alma, com esperança e muito, mas muito swing. E aí a gente fez ali o embrião do Clube do Soul, que faz 30 anos agora. Para quem não sabe, nós não podemos contar a partir de 1997, quando teve o primeiro baile, numa quinta-feira, na lona de Bangu, na lona Hermeto Pascoal, hoje é Areninha. Tem o embrião. Então, de 95 para 97, 97 é isso?
Então, foi um tempo ali de maturação, onde a gente se encontrava. Amigos de infância se encontrando. Alguns foram ficando no meio do caminho, já partiram. Passa o tempo e aí vem a Lona Hermeto Pascoal, que está lá na Praça Pedro de Maio, e ainda com esse ímpeto de querer fazer alguma coisa que resgatasse a identidade cultural da minha geração, que estava indo para o ralo, eu dou uma conversada com a galera, a família também se entrosa, e a gente faz o primeiro baile do Clube do Soul no dia 7 de abril de 1997, na Lona Cultural Hermeto Pascoal. Tinham 5 pessoas no baile. Eu estou contando comigo, com o técnico de som e 3 que apareceram lá. Responderam ao chamado. No final desse mesmo ano, nós fazemos um baile na Lona com 400 pessoas. Tudo que hoje faz pela internet, nós fizemos na dificuldade naquela época. Então nós fizemos uma mala direta, todo o baile a gente estava com a lista, pediu o nome das pessoas, quem tinha telefone pedia para botar nome, pediu o endereço, e a gente fazia correspondência quando ia ter o baile, colocava no correio, mandava. Foi um trabalho muito árduo. Vamos fazer agora o baile de 30 anos, estamos esperando uma galera legal presente. Depois vieram as caravanas, que a gente começou a trazer a galera de BH para cá, a galera de São Paulo, coisa que ninguém acreditava mais que iria acontecer, e a gente conseguiu fazer isso com... O que acontece? Eu tocava numa banda chamada Berimbau, era DJ de uma banda chamada Berimbau. Em 2003, nós fomos fazer um show no Rio de Janeiro, no Teatro Rival. E aí o Dema estava lá com a Lurdinha e com o Mauro Calunga. O Mauro Calunga eu conheci em meados de 80, que ele andava com um grupo chamado Movimento Funk Club. Teve uma festa de b-boys no Rio de Janeiro, e aí eu fui nesse encontro, né? E aí eu conheci o Mauro e conheci os caras do Movimento Funk Club. Naquela época não tinha projeto de Funk Brasil, não tinha nada disso ainda. Isso foi alguns anos para frente, 4, 5 anos depois, né? E aí Marlboro surge com o projeto do Funk Brasil e tal. E aí o Movimento Funk Club treinava na Praça São Espenha. E lá eu conheci o Mauro mais profundamente, porque eu estava correndo atrás de gravadora, na época, por protocolo de subúrbio, eu conheci o Mauro, e nessa vivência de estar com o Mauro durante um bom período da minha vida, buscando gravadora aí no Rio de Janeiro, eis que me aparece divulgando o baile na Lona Hermeto Pascoal, o Dema, a Lurdinha, veterana do Soul, e o Mauro Calunga. E do palco, na hora que eu estava no palco com a banda, eu vi o Mauro na beirada do palco, ele estava centrado ali assistindo o show, e eu levantei a mão assim, aí despertou o olhar dele. Na hora que ele olhou, eu falei com ele assim, ó, eu conheço você. Aí ele fez assim, eu falei assim, eu quero falar com você quando terminar o show. Ele só fez assim, beleza. Aí terminou o show, né? Nesse show estava até a presença do Jair Rodrigues na época, o Teatro Rival estava lotado, e aí eles estavam lá divulgando um baile que ia acontecer
na lona Hermeto Pascoal no ano seguinte, sabe? Aí, cara, acabou o show, a gente se curvou para a plateia para agradecer os aplausos, a banda foi pro camarim e eu desci na beirada do palco mesmo e fui falar com ele assim, você é o Mauro Calunga, né? Eu falei assim, sou eu, sim, você me conhece da onde? Eu falei assim, eu sou o DJ A Coisa, do Protocolo de Subúrbio, eu fiz Funk Brasil. Então, nossa, cara, aí foi um frisson danado. Aí, ele estava com o Dema e a Lourdinha divulgando esse baile da lona Hermeto Pascoal. Aí eles me deram, aí me apresentou o Dema, conheci o Dema ali, e aí eu trouxe para cá um cartaz e vários flyers da divulgação dessa festa. Que eu falei que a gente tinha um movimento nosso aqui, que Belo Horizonte tinha mantido a tradição dos bailes dos anos 70. A gente tinha um baile da saudade aqui em Belo Horizonte, que foi o único baile que não parou depois que o Soul deu uma morrida no resto do país. Então, aqui manteve um baile que era o lugar que a gente ia, né? Aí, cara, eu trouxe isso para cá, reuni a turma que a gente tinha na época, que era o BH Soul, que era um coletivo de resgatadores de pessoas do movimento que a gente não encontrava mais. Então, cada vez que a gente ia encontrando uma pessoa, a gente tinha a missão de falar onde estava encontrando e onde estava tendo baile em Belo Horizonte ainda, né? Beleza, aí juntamos um grupo, mostrei para eles o flyer do baile do Dema, e falei, gente, o que você acha da gente fazer uma caravana? Eu peguei o telefone dele, o contato dele, o que vocês acham de fazer uma caravana e a gente chegar nesse baile com um especial lotado, com as características que a gente tem aqui, e vamos prestigiar o baile do cara, né? A gente já está aqui mesmo, a gente faz o orçamento do ônibus e aí nós vamos para o Rio, vamos chegar lá e tal. Aí os caras aqui toparam, né? E eu liguei para ele, aí ele falou assim, não, então vocês podem vir para minha casa, me deu o endereço na ocasião, né? E talvez ele achou que a gente ia com a Kombi ou com a van, sabe? Nós chegamos com 2 ônibus lotados de dançarinos no baile dele. 2 ônibus, sabe? E aí nós fomos, como era muita gente para a casa dele, ele fez para a gente uma recepção simbólica lá e depois nós fomos lá para Lona. Nós fomos mais cedo, porque lá tinha lugar para a gente se trocar, tomamos banho na casa dele e depois fomos para Lona para poder se arrumar, aquela coisa toda, porque precisava mexer com a produção do evento também. E, cara, foi muito legal, porque nós chegamos lá cedo, vimos os bastidores do baile, as primeiras músicas tocarem e o povo dele chegar. Não foi muita gente assim. E aí, foi um choque, porque até então ele estava com um projeto de resgate também da tradição dos bailes dos anos 70 do Rio de Janeiro, mas a turma já não se vestia mais como se vestia na época do baile. E aí foi um choque que chegou a encontrar aquele monte de mineirinho, todo mundo de terno, sapato bicolor, sapato alinhado, roupa alinhada, no baile do Dema, e a partir dali, de 2004, a gente foi firmando o nosso elo, e aí todo ano a gente ia para um baile dele aí, ou 2 vezes por ano a gente ia no baile lá na Lona, e depois nós fomos no Estudantina, e depois nós fomos no evento da Soul Baby Soul, que ele começou a fazer com o filho do Big Boy. É uma parte da minha vida, né? Eu me sinto realizado. Igual hoje mesmo que eu estou aqui no Rio de Janeiro, aqui. Né? Há 30 anos que o Clube do Soul, para mim é um privilégio estar aqui. Eu fiz de uma tudo para estar aqui. Né? Eu montei uma caravana, muita gente meteu o pau lá, falou mal, né? Aí falou que vinha, eu peguei um micro-ondas de 30 lugares. Já o pessoal saiu, aluguei 2 carros. Meu filho trouxe um, minha nora trouxe outro. E estamos aqui para curtir uma coisa que a gente gosta, que faz parte do sangue nosso, né? Certo? Porque o único vício que eu tenho é juntar com meus amigos, escutar música boa, né? Escutar um James Brown, escutar um Average, né? Escutar um JBS. Né? Escutar um Budila, né? Um Luizinho,
né? Ver uma equipe, um disco, escutar uma música, uma coletânea da Soul Grand Prix, da Cashbox. Né? É isso para a gente viver cada dia mais, para lutar, né? E barreiras vai ter, né? Para derrubar a gente. Né? O que o Dema passa aqui no Rio de Janeiro, eu faço lá também em BH. Né? Então é isso aí, a luta nossa é o soul. É o vício que a gente tem, que ninguém... Uma coisa, a riqueza que nós temos, Deus, amigos e a Break Music. É meu irmão para mim, os melhores amigos que eu conheci. Através do Dema mesmo, eu conheci vários bailes aqui do Rio. E através dele eu fiz muitas amizades. Conheci muitos DJ aqui. O Dema foi uma das melhores pessoas que eu arrumei. Através do Peixe, fui conhecer o Dema, e através do Dema, eu conheci várias e várias pessoas. O Gerson mesmo foi um dos melhores cantores que eu vi cantar aqui no Rio. Eu já era fã dele sem conhecer ele. Ninguém conheceu o Gerson. Quem foi o meu primo, ele nasceu no Rio, foi criado em BH, voltou para o Rio. Através dele nós conhecemos o Gerson, num baile que ele levou o Gerson lá em BH. E o Gerson faz aniversário no mesmo dia do aniversário do Dema. E eles são culpados. Como eu amei o Gerson, eu amo o Dema. As melhores pessoas que eu conheci. Dormi na casa do Gerson, dancei com o Gerson, curti com o Gerson, curti com o Dema. Já perdi quantas vezes que eu dormi na casa do Dema. A família do Dema, para mim, é uma família para mim. É muito difícil ter uma pessoa que nunca se conheceu e abrir as portas para você, igual o Dema abriu as portas da casa dele para mim. Conheci muitos discos através dele que eu não conhecia. Conheci muitos lugares que eu não conhecia. Aqui eu dancei na Lona, dancei no Coleginho, dancei no Rocha Miranda, dancei no Clube Atlético Bangu, dancei na Estudantina, dancei no Teatro dos Artistas, dancei no Elite daqui. Tudo através do meu amigo Dema. Todas as vezes que precisou de nós irmos aqui, nós viemos. E toda vez ele nos tratou bem. O Dema foi uma das melhores pessoas que eu nunca mais vou esquecer. Nem se um dia eu for embora. Vou continuar lembrando dele. Através do Dema, o Dema conheceu BH, o Dema conheceu minha família, conheceu minha esposa, conheceu muitos bailes lá em BH também. E nós fizemos um encontro do Rio e São Paulo, do Rio, São Paulo e BH através do Dema. E o Dema tem uma coisa, quando o baile do Brasil tinha acabado, quem segurou o baile de BH, do Brasil todo, foi os caras de BH. Através do Peixe, nós conhecemos o Dema. E nunca mais a amizade terminou. Eu estava devendo a visita pessoal de um ano que eu não vim aqui no Rio de Janeiro. Acho que, amigo, tudo que eu sou hoje, nesse momento, a Black Music, agradeço a Deus que me deu esse dom e de conhecer vários nomes de disco do meu passado, que eu venho me arrastando desde 73, eu mexo com isso. Eu só tenho a agradecer às pessoas que me ajudam, que está sempre do meu lado, que é o grande Lorde Tuca, que abriu as portas lá em Belo Horizonte, na casa dele. Isso há quase 40 anos atrás. Então eu tenho muita gratidão pelo Tuca e a família dele que Deus impõe. Eu só tenho a agradecer. E o Dema é uma pessoa que sempre estava comigo aqui em Bangu, né? E naquele passado, muita gente criticou o Dema, que ele não tinha disco, que ele não era ninguém. Hoje, meu amigo é um puta DJ. Hoje, tiro o chapéu para ele do que ele é hoje. Como que eu conheci o Dema? Eu devo muito, tipo assim, 80% da minha tese, de ter conhecido as pessoas por conta do DJ A Coisa, né? Eu e Coisa, a gente continua amigo. Eu terminei minha tese em 2008, né? A gente continua amigo. Foi assim que eu conheci o movimento, que eu entendi o Quarteirão do Soul, porque eu estava passando na rua,
quando esses 7 amigos se encontraram, e aí eu comecei a ouvir James Brown tocando do outro lado da rua. Eu falei assim, que legal, James Brown tocando, eu amo James Brown. Quando eu atravessei, eu levei um choque, porque aí eu vi um monte de gente velha dançando. Gente, que coisa estranha. Para mim, até então, quem dançava em rua era menino, né? E foi a partir daí, eu vi só isso e pronto, passei. 2 semanas depois, eu voltei lá e vi uma faixa. Bem-vindos ao Quarteirão do Soul. Aqui a velha guarda se reúne. Então, eu fiquei 4 sábados indo lá. Eu ficava de um lado da rua e o pessoal dançando do outro lado da rua, para que as pessoas vissem que eu estava olhando. No 4º sábado, eu atravessei. E aí comecei a conversar com eles. E, para minha sorte, eu conheci o Coisa, né? O Coisa é uma pessoa extremamente importante na cena black de Belo Horizonte. E foi ele, a partir de conversar com ele, que ele foi me mostrando o que era o movimento soul. Que até então, assim, o meu conhecimento era ridiculamente pequeno sobre isso. Ele começou a me mostrar isso e fomos fazendo pontes, né, pelo Orkut, imagina uma coisa velha, pelo Orkut, para conhecer as pessoas, né? Foi assim que eu conheci o Dema, foi assim que eu conheci o King Nino Brown em São Paulo, e aí o Dema veio aqui. Ele veio aqui, aí nós nos encontramos, eu entrevistei ele, isso deve ter sido 2006, 2007, por aí, que eu defendi em 2008, deve ter sido isso, 2006, por aí. E aí entrevistei ele, ele foi super gentil comigo e me cedeu um monte de fotos que eu pude colocar na minha tese também, né? O material que o Dema me deu foi muito importante, porque ele resgata uma parte do movimento que aconteceu aí no Rio, que pouca gente teve acesso, né? Então, assim, eu acho que o Dema é uma das figuras mais importantes porque ele carrega essa memória com ele, né? Carrega e continua o movimento, porque uma coisa triste e ao mesmo tempo muito claro em Belo Horizonte é o seguinte: Belo Horizonte, infelizmente, é uma cidade muito racista, né? Então, assim, eles foram deslocando o Quarteirão do Soul de lugares para lugares, sendo empurrados por causa disso. E aí é um movimento de gente pobre, né? E negros ainda por cima. E aí, assim, eu vejo que hoje o Quarteirão ele perdeu a força, não. A gente continua tendo ainda, né, uma vez por mês só, mas o que eu vejo é o seguinte, aí no Rio não acontece assim, né? Em São Paulo também, as coisas elas são mais fortes, mas o Quarteirão do Soul, ele não só deixou essa semente aqui, né, como ainda também deixou vários frutos, né, vários movimentos black também. E eu acho que o que falta aqui em BH é alguém registrar, ter essa capacidade de juntar todas essas coisas que o Dema faz, né? E eu acho que o Clube do Soul, ele tem esse poder, né, de juntar essa memória, que é uma memória extremamente importante, e que ela vai se perder. Sempre Furacão 2000, a número 1 Black Soul, né, foi o grande movimento. Hoje a gente fazia os eventos, convidando as pessoas, pegava os cartazes e pregava nos postes, né? E a gente naquela época não tinha carro para fazer isso, então a gente ia a pé, andava quilômetros e quilômetros, em cada poste a gente pregava os nossos eventos, né? E fazia com aquela cola de soda cáustica com farinha de trigo. E era a divulgação dos bailes. Foi um movimento muito fantástico, onde a gente brigava contra o preconceito, né? A música sempre fez isso, né? Na época a gente não tinha um médico negro, não tinha um político negro, não tinha um padre negro. Então, isso tudo se transformava, né? E eram as nossas reivindicações num baile onde o soul ele se identificava pelas calcinhas boca de sino, né? Calcinha fecha, boca de sino grande, calcinha apertada também, e os sapatos, né, de 2 andares, né, sapatos bonitos, né, que eram feitos em Madureira e que o pessoal gostava de se exibir, gostava de dançar. E um movimento muito importante, né? Na época foi até a Retrato Consultoria,
fez uma pesquisa, né, um movimento muito forte. E juntava a maioria das pessoas que frequentavam os nossos bailes eram black, eram negros, né? E isso às vezes incomodava muita gente. O que esses renegão estão fazendo aí? Vão fazer um levante, vão fazer uma revolução? Mas a gente estava ali pela música. Era as músicas que a gente recebia, as informações dos Estados Unidos, era Marvin Winter, era Barry White, James Brown, entre outros. Então o pessoal gostava de sapatão, dançar. E tinha também, a gente apelidava a música letra de Mela Cueca. Então isso foi um grande movimento, foi um grande impulsionador, né, da música americana e se transformou, né, nos dias atuais em música popular brasileira, né, em música popular funk brasileira. Hoje, para mim, é uma grata satisfação de ter esse jovem amigo, um precursor do movimento Black Music, um cara que conhece toda a história do funk, né? É uma enciclopédia do funk brasileiro, do funk carioca, um cara que mantém a chama até hoje, realizando bailes black, né? Isso é muito importante. O Dema participou efetivamente na nossa vida, na minha vida, na Furacão 2000, foi um DJ que me ajudou a fazer uma super seleção de um dos CDs, né, que marcou a história da Furacão 2000, que era o Sensibilidade, tinha Sensibilidade 1, Sensibilidade 2, 3, 4, 5, 6, e o Demas fez parte de uma dessas seleções. Então, e o Dema hoje tem um acervo musical fantástico de dar inveja a qualquer um. É que eu, por exemplo, não tenho, mas ele tem. E algumas coisas que eu preciso, eu recorro ao Dema. Então, o Dema é parte muito importante desse movimento. Se um dia alguém for escrever uma história do funk verdadeira, do início, né, esse nome não pode faltar, Sir Dema. Dema, obrigado por ser seu amigo, obrigado por você existir. Beijo grande, eu te amo, viu? Eu quero dar um salve aqui para um grande amigo do Rio de Janeiro, aquele cara que segurou a onda depois do movimento Black Rio, né? Que acabaram aqueles bares de soul e tudo. Aí já começou outros movimentos, tipo o próprio funk carioca, e aqui em São Paulo também o rap e tudo mais, né? Mas em alguns lugares seguraram umas coisas. Por exemplo, em São Paulo rolou os bailes de nostalgia. E lá em BH rola o baile da saudade. E no Rio de Janeiro rolava o baile soul mesmo, Clube do Soul, com o Cidema, né, que é um cara maravilhoso, que sempre fez uns bailes legal pra gente matar a saudade daqueles grandes bailes do Rio e tudo, né? Então é um cara assim que segurou uma cultura que o Brasil de repente passou, nem viu direito, mas foi um dos maiores movimentos que nós tivemos no Brasil, se chama o Black Rio. E de lá saiu para vários outros lugares, né? Principalmente São Paulo, BH e outros lugares. Mas o Cidema, depois que terminou aqueles grandes bailes black, ele sustentou essa onda. Quando eu queria matar a saudade, eu ia nos bailes do Cidema no Rio. Fora isso, ele também fez uma grande amizade com o pessoal de São Paulo, com o BH, e a gente se encontrava essa trilogia, né, dentro dos bailes dele. Conheci muita gente da antiga de volta, outros que já não estão com a gente aí, mas foi muito importante essa coisa do Cidema, de que era um cara que já curtia o final ali do Black Rio, ali, o meiado ali, dançando, tirando uma onda, e depois ele segurou essa onda aí, que foi a onda dos bailes blacks, né? Fui vários no Rio, maravilhosos os bailes, e é um bom DJ que tem um arquivo de discos da Black Music
maravilhoso, certo? Fora isso, considero ele um grande brasileiro, militante também, é um cara que está sempre ali na política, fortalecendo, né? Então, esse é um grande cara que o Rio de Janeiro, de uma certa forma, deve muito a ele, pela uma cultura que ele segurou depois que fecharam-se os bailes e o grande movimento Black Rio. O Cidema segurou uma onda legal com outros amigos, né? Mas eu gostava do baile do Cidema porque era mais original, né? Então, e também essa parte da militância num país que tem tanta gente besta falando um bocado de porcaria aí que não tem nada a ver, quer ser entendido de política, disse, mas não viveu nada, outros que quer a volta disso, daquilo, tudo, meu Deus, parece que deu a louca em todo mundo, né? Mas o cinema não, permanece ali com a sua black music, fazendo sua militância e tudo bem, e é um cara que merece o meu respeito. Falou, Cidema, tamo junto, cara, é isso aí, e valeu, guerreiro. Nós unimos para poder garantir trabalho, terra e liberdade. Foi grande capitalista que dominou a nação. A primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, tu que já tinha ido algumas vezes já, né? E um dos bailes assim, que mais me emocionou, que o Dema realizou, foi o baile da Vitória, né? Que foi o baile que ele apresentou a netinha dele, né? A primeira netinha lá, a Vitória. Então, assim, foi um encontro incrível, porque eu achava que se referia a algo que ele tinha conseguido dentro do soul, dentro da política, e não, era uma homenagem à neta. E aí, foi na lona, né? Aí depois a gente foi novamente num baile, mas a gente levou caravana, que foi o baile do Silva Soul, né? Então, assim, o Dema tem esse conteúdo de pesquisa e de história do movimento soul, acho que desde sempre. Apesar de ele falar que a gente trata ele meio como um playboyzinho, né? Porque ele nunca tá de tênis, tá sempre de tênis, bermuda, uma camisa básica, né? Mas ele traz um conteúdo muito grande, né, da história do movimento soul no Rio de Janeiro. Ele é dedicado mesmo ao movimento, e não é à toa que Sir Dema, né, quer dizer Senhor do Soul, e é o Senhor da alma do Soul do Rio de Janeiro. Cara, posso olhar pra cá? Sim, tranquilo? Pode. Então, o Dema eu conheci em novembro de 2005, o Leandro que representou ele, já com a ideia de fazer uma festa, né, de black music, que resgatasse a cultura musical dos vários blacks dos anos 70. Né? E eu conheci ele naquele contexto mesmo, de pré-produção de um evento como esse, né? O Silva Soul, que veio a estrear em março de 2006, foi nesse momento da primeira edição. E o Dema, como representante do Clube do Soul, integrou a equipe de som do Silva Soul. Né? Ele já tinha essa bagagem, essa trajetória dele nos bairros do subúrbio do Rio. Né? Ele é de Bangu e o Clube do Soul, uma equipe de som que tem uma fama local forte, sempre conhecida com esse propósito de resgatar a cultura dos vários blacks. Né? Não só resgatar, dar continuidade, vamos dizer assim, né? Porque é um pessoal que nunca parou, desde a década de 70. Né? E o Dema é um representante de ponta dessa tendência, assim, né, de manter acesa essa chama. Né? Acho que resgate é mais, de alguma forma, um termo que a gente possa usar, no caso específico mais da Silva Soul e também de outras festas do naipe que vieram acontecer ali no início dos anos 2000. Né? Então, ou seja, o Dema eu conheci nesse contexto, né, e como realmente o representante dessa equipe de som, o Clube do Soul, sendo ele o cabeça dela, né? E o Dema, eu já vi ele se autoclassificar uma vez como militante cultural. E de fato é o que ele é, né? Ele junta essas duas dimensões, né, na atividade dele. A atividade política, né? E sim, associado à cultura, né? Com ele como representante desse legado musical da cultura black do subúrbio do Rio. Né?
Então, de certa forma, o Dema realmente ele tem uma postura política, é inegável, não tem como negar isso. Ele tem existe uma dimensão política na atividade que ele desempenha como DJ, e também como produtor cultural. Soul Baby Soul, fala um pouco da Soul Baby Soul. A Soul Baby Soul foi um projeto idealizado pelo Leandro depois que ele fez uma visita. Depois de uma insistência muito grande, ele foi convidado pelo Dema para ir num baile em Bangu, o famoso Lava Jato de Bangu, onde se realizavam alguns eventos, como esse. E ele foi depois de uma insistência muito grande do Dema. O Dema queria muito que ele fosse lá, porque haveria uma homenagem ao pai dele, Big Boy. E o Leandro conta a história, que chegou lá e no momento que ele chegou com uma van, com várias pessoas, faltou luz, ele não sabia exatamente onde que ele estava. E de repente, para surpresa dele, quando ele chegou de fato, sem saber ainda onde que ele estava, abriram a porta da van e já tinham várias pessoas da faixa etária mesmo, da geração do Big Boy, um pouco mais novas do que ele, que estavam ali no aguardo da chegada dele para justamente fazer essa homenagem, tudo que o Dema organizou, o Dema que produziu. E também houve exibição do documentário, o curta-metragem Big Boy Show, que o Leandro produziu como trabalho de final de curso na Faculdade de Comunicação que ele fez na PRJ. Houve a exibição do filme também. Então, quer dizer, foi um evento que o Leandro ficou muito marcante para ele ficou muito marcado para ele comentou isso comigo várias vezes, já li texto dele a respeito, e o Dema, de fato, foi o protagonista desse momento. Quero agradecer a presença de vocês. Meu nome é Sirdema, meu nome é artístico, e nós fizemos esse evento aqui, estamos fazendo esse evento aqui para ajudar um amigo nosso que está muito doente. Está aqui o Lúcio da Soul Baby Soul também. Durante anos a gente fez a Noite Carioca aqui no Rio, e esse evento é para a gente poder ajudar esse amigo, porque a solidariedade tem que estar muito acima de tudo, né? A gente está vivendo um momento em que solidariedade, respeito e outras coisas estão ficando meio para trás, né? Então, a gente fazer a festa não é só pela festa, mas essa festa é pela solidariedade ao nosso amigo Leandro Petersen. E se for o caso, a gente vai fazer outras e outras e outras para poder estar ajudando, ok? Então... Este é o Soul da Massa. Então, o Soul da Massa, ele surgiu o seguinte. Eu estava frequentando os eventos de Soul. Na época estava bombando aí, 2008, 2009, 10, 11, 12, tava muito bacana assim. Tava surgindo um monte de eventos legais. A gente ia de alguns. Já tinha ido alguns em 2001 lá do Cridão, lá no Mesquitão, no Excursionista, aí um monte, Rolaria, lá Dedinho, vários. E as coisas estavam começando a tomar uma forma bacana, e pintou um dinheirinho pra mim. Eu tava na casa do Jefferson, da Disco Dance, eu comentei com o Jefferson, falei, pô, a fim de fazer um baile, cara, de soul, porque tô vendo que a rapaziada tá todo mundo com vinil, pô, tá tendo vários eventozinhos bacanas aí, mas não tem mais baile, né? Não tem mais baile. Eu fui lá no Grêmio de Rocha Miranda ver quanto tá. Aí dei um pulo no Grêmio de Rocha Miranda, aí vi o aluguel do clube, era carinho, assim, mas eu tinha um dinheiro. Aí eu fui pesquisei faixa, o tamanho da faixa, e hoje era amigo do Mark Cashbox, fui lá na casa do Marcão, comentei com ele sobre o baile, o que ele achava, quanto ele iria me cobrar, ele me deu o valor, tava no meu orçamento. Aí eu falei com o Tuninho Cachorrão,
O Toninho Cachorrão fez um preço excelente pra mim. O Toninho Cachorrão é um cara que, porra, meu irmão, representou bem, ele confiou bem no projeto. Fez um preço, porra, lá embaixo, cara, pro equipamento dele. Deu uma moral pra gente. Porra, agradeço muito, tenho gratidão eterna pelo Toninho Cachorrão, moleque bom, sujeito homem, honrou. E cheguei pro Jefferson, comentei com o Jefferson. Falei, caraca, Jefferson, eu já tenho tudo já pra fazer esse baile. Só não tenho, eu preciso arrumar um sócio, porque vai ficar muito caro pra mim. Eu até tenho dinheiro, mas tem que ter um cara pra chegar. E eu falei com uma porrada de gente, cara. Falei com um monte de gente, falei falecido Paulinho Black Power, falei com uma galera, cara. E quando eu mostrava o projeto, não dá, não sei o que, tá muito caro. Bababá. Não vou citar o nome das pessoas, mas se tem um aqui, porque já faleceu, mas eu chamei um monte de gente. Eu comentando com o Jefferson falou. O cara fala com o Dema, cara. O Dema tá envolvido nessa parada de soul aí, do Soul Baby Soul, os caras lá de Minas, não sei o que. Eu falei, porra, é mesmo. Entrei em contato com o Dema, cara, mostrei o projeto. O Dema abraçou a causa assim, rápido. Tô dentro. Porra, o Dema foi parceirão, cara. O cara confiou muito no projeto e caiu de cabeça igual a mim. E eu falei pra ele armar, nós dividimos, né? Ele ficou na parte de logística, para trazer o pessoal de Minas, aonde colocar o pessoal de Minas, cozinha, essas coisas, pá, e eu fiquei com um sistema operacional. E falar com o Santos, falar com um monte de gente, cara, sabe? Aí o Zezinho Andrade ligou pro clube, perguntando se podia filmar, era da Putin, lá do Filó, e foi liberado também. Entendeu? Eu falei com o Marco, enfim. Coloquei as faixas, e fomos e fizemos o projeto dos prospectos. E pra gente fazer igualzinho como era antigamente, né? Porque a ideia do Soul da Massa era exatamente colocar do jeito que era antigamente, os prospectos de papel, tudo no vinil, colocar os DJs da época, as equipes da época. E a gente começou no Grêmio de Rocha Miranda, com a Cashbox. O Santos também estava lá. E foi o Homem-Árvore, foi aquela galera toda, foi bacana, foi cheio lá o Grêmio de Rocha Miranda. Depois demos continuidade a várias equipes, cara. Colocamos o Assi da Cova. O Paulão Black Paul chegou aí lá, no Colestinha. Fizemos que a Furacão 2000, fomos lá no Rômulo Costa. O Rômulo Costa é outro parceiraço. Por isso que o apelido dele é Paizão, cara. O cara não cobrou nada pra gente, cara. E deu uma fomos lá, cara, contamos toda a história lá do Soul da Massa, mostramos pra ele, cara. O Rômulo falou assim, meu irmão, vou botar equipamento pra... A gente pediu uma Baby. Eu boto uma Baby, igual tem no LP da Furacão de 82, aquela pequenininha. Ele levou equipamento lá pra sua causa. E um monte de CD lacrado, Furacão Black Soul, pra gente sortear. Aí, Rômulo, nota 10, cara. O cara realmente é um paizão, gente boa. Falou pra mim, meu irmão, se não der ninguém, foda-se. Bota equipamento lá, o que der a gente vê. Pô, deu uma moral. A gente deu sorte pra caraca, mas a gente desenrolava na moral. Entendeu? Pô, colocamos a Soul Grand Prix. Pô, cara, Soul Grand Prix, mano. Pô, nós colocamos a Soul Grand Prix original, cara. Porra, nem Filó e Nirto. Tá de sacanagem, meu irmão. Porra, é pra bater palma de pé. Pô, os caras contra a Cashbox, Marcão lá, todo mundo vivo, sabe? Pô, coleginho cheio. Pô, fizemos Soul da Massa em Volta Redonda. Fizemos no Bangu Atlético Clube. Pô, Robinho Paraguaçu, Cientista, Assi, Marcão Cashbox. Caraca, meu irmão. E a gente fazia de 3 em 3 meses para dar tempo pra coroada, para ter o pessoal de Minas e São Paulo se organizar. E tava tomando forma bacana mesmo, tava ficando bem bacana. Mas a violência do Rio quebrou o Soul da Massa, porque era noite, né? Começou a ficar muito violento, entendeu? E a gente resolveu parar. Mas, ficou na lembrança aí, né, cara? Ficou na lembrança, nós fizemos realmente um baile mesmo, com DJs da época. Cara, eu lembro que eu fui panfletar, eu morava na Abolição, eu andei da Abolição até Guadalupe, andando panfletando. Peguei a Suburbana direto, Cascadura, Madureira, fui lá em Marechal Hermes, entrei na rua do Disco Voador, Senala Brasil. Aí andei pra quase 3 horas andando, panfletando, caindo pra dentro, Dema caindo pra dentro, porra. Muito maneiro. Mas valeu a pena, vale a pena. Pra quem gosta, assim, pô, eu gosto muito do Soul, Dema, e acho que agregamos um pouco nessa história aí que as pessoas, assim, acho que é da antiga, né, que viveu aquela época, achava que nunca mais ia viver, acabou vivendo, revivendo, né? Colocamos as Irmãs 2000, enfim. Mas um monte de gente, cara. Porra, foi muito maneiro. A minha filha mais nova, ela engravida, tem uma menina chamada Vitória. Que surpresa, inclusive. Mas assim, quando eu nasci, eu tinha meses ainda. E ele fez um baile em minha homenagem lá na Lona Cultural aqui em Bangu.
E isso foi um marco, assim, né? Eu acho que pra ele, pelo nascimento, tipo, pelo meu nascimento, né, da primeira neta, de eu ser menina, não sei, talvez. Ai, é muito difícil, cara, gravar um documentário. Ah, mas você fala o que você sente, né? É. Você fala o que você sente. E assim, o que você acha disso? O que você. Como você enxerga o seu avô? Eu sei que ele tá sempre te apoiando, assim. Eu sei porque ele sempre tá comemorando suas Sempre. conquistas. Sempre. Ele sempre mostra, entendeu? Não, meu avô, ele é muito presente, assim, na minha vida. Tanto em tudo que eu já quis fazer. E, cara, é incrível essa relação que eu tenho com ele. E que eu tenho com a música por conta dele. Porque desde muito nova, eu vivia na casa dele, aqui, na casa dele. Eu vivia no estúdio dele. E eu sempre tocava com ele. A gente ficava aqui, procurava uns discos, colocava alguns discos, escutava música o tempo inteiro. Eu tenho uma relação muito grande também com a comida por conta dele, né? Eu sou cozinheira. E aí, quando eu dormia aqui de sábado para domingo, no domingo eu acordava já sentindo aquele cheirinho de galinha ao molho pardo que ele faz. E ele sempre reunia a família. Ele sempre gostou de estar junto com a família, com comida, com muita música. Com muita comida, muita música boa. E é isso. É isso. Meu avô é um cara muito legal, é um cara muito especial, assim, pra mim, de verdade. Ele. Cara, ele é incrível, cara. Pô, meu avô é DJ. Eu sou muito apaixonado por um cara chamado Sir Joy Waterman, né? O cara que gravou aquela música que tem um nome que parece até um trem da Central do Brasil, enorme, né? Quando a minha neta nasce, quando a Vitória nasce, eu falo, bom, ver o teu neto já é uma questão também de idade, então tu já é um senhor. E aí eu adoto em homenagem à minha neta, em homenagem ao meu quarto, o Sam. E aí vira Sardema. Depois a gente começou a fazer um verso, começamos a construir caravana do Rio para BH. Chegamos aí a São Paulo, na casa do hip hop, numa caravana que a gente fez. E fomos trabalhando nesse sentido. Mas assim, o que nos levou a tudo isso foi a música. Foi a música. A música foi a principal ferramenta de agregar todas essas pessoas. E a música, que música? A música soul. A música soul funk. A música black. Dentro de todas as suas variedades e vertentes. Daqui a 10 segundos.
Esta aqui vai pro meu irmão de cross. Não vou pagar porra nenhuma. E o Camilo botou na pendureta. Agora é o Derma que vai pagar. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Tenho 7 par de tênis, mas só posso calçar um. Tenho 7 par de tênis, mas só posso calçar um. Sangue bom. Eu não. Sou muito homem, sangue bom. Eu não. Sou muito homem, sangue bom vira chouriço. E todo mundo come. Sangue bom vira chouriço. E todo mundo come. Estou. Tu é legal, legal é tu. Vai, Dema, canta aí. Tu é legal, legal é tu. Todo cara que é legal, toma beijo. Todo cara que é legal, toma beijo. Sangue bom é mãe, sou sangue mais ou menos. É só isso mesmo.